distância, que você possa ser tocado por essa palavra. Bom, vamos lá. Já quero começar assim, mais uma vez expressando a gratidão, que é o momento que estamos vivendo, apesar dos pesares, Deus segue cuidando, né? Deus segue cuidando de nós. O David trouxe aqui na palavra inicial e me chamou a atenção ali um trecho que ele falou, né? Apesar das bombas nas guerras que estão lá fora, que estão explodindo lá fora, e das bombas que estão explodindo ou implodindo dentro de nós, né? Deus segue cuidando de nós. E essa é a palavra que eu quero trazer no dia de hoje, sobre um Deus que cuida apesar dos nossos medos, apesar das nossas ansiedades, de muitos sentimentos conflituosos, apesar das nossas frustrações. Deus segue cuidando, e eu quero trazer aqui uma perspectiva de um cuidado, porque eu penso que a gente aprendeu, né, um modelo sobre Deus, um modelo sobre Jesus, e a gente se relacionou com isso que a gente aprendeu sobre essa perspectiva de cuidado, e eu penso que o que a gente aprendeu mais nos atrapalha do que nos ensina, do que nos ajuda, e é o que eu vou trazer aqui no dia de hoje. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, lá em Mateus 14, 22. Eu vou ler, vai ser um pouquinho longo, do 22 ao 36. Vocês me acompanham aí, abram a Bíblia digital. Quero trazer a ideia de Jesus e o infinito cuidado, e como esse cuidado acontece na nossa vida e na nossa realidade. Mateus 14, do 22 ao 36, todos abriram? Digam amém. Se eu ver alguém pescando, eu vou pedir para o irmão ao lado cutucar. Sempre funciona aquele cutucão, né? Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Vamos orar? Jesus, nessa manhã, primeiramente, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos nesse encontro, nessa casa, que é um ponto de encontro contigo, sabendo que o Senhor permanece conosco todos os dias. O Senhor está conosco nessa manhã e vai nos direcionar e vai caminhar conosco nessa palavra, nesse diálogo, nessa conversa, nesse papo contigo. E vamos aprender mais sobre Ti. Continua nos ensinando, Senhor, sobre o Teu amor. Continua nos ensinando sobre a Tua graça. Continua nos ensinando sobre o Teu cuidado. E a partir daquilo que a gente aprender, nós possamos, Senhor, levar adiante esse cuidado. Que nós possamos sair daqui como todo domingo, Senhor, maravilhados, que nós possamos sair daqui com mais aprendizado, com mais conhecimento sobre Ti, e que possamos semear a Tua palavra, que possamos semear a Tua verdade,
que possamos semear aquilo que nós estamos conhecendo sobre Ti. Nós confiamos no Teu amor, nós acreditamos na Tua presença, nós podemos sentir desde o início dessa manhã, desde a entrada por essas portas, em cada abraço, em cada olhar, Senhor. Por isso, continua conosco, nós Te pedimos e Te agradecemos. Muito obrigada. Amém. Nós estamos acostumados a acreditar em um Deus que controla, porque foi isso que a gente aprendeu, um Deus de controle. E a partir disso que nós aprendemos sobre um Deus que controla, a gente segue caminhando numa vida, tentando controlar, tentando sentir esse controle. E como isso aparece? Isso aparece diante dos conflitos, das situações, dos problemas, das tempestades que enfrentamos, e a gente coloca essa ideia de controle em Deus. Como, por exemplo, a gente leu aqui na palavra de Mateus, Pedro ali com o coração duvidoso, querendo saber, querendo tirar prova se era Jesus, falou: se tu és Jesus mesmo, faça com que eu ande até a ti. E Jesus falou: então bora, só vem. E ele foi, e ele estava caminhando. Só que ele viu um vento ali e viu que o negócio estava pegando mesmo. Ele olhou para o vento, ele estava olhando para Jesus, mas ele olhou para o vento e temeu, e teve medo, e afundou. E ali, durante esse momento de tempestade, enquanto ele estava afundando, ele pediu a Jesus: me salva. Jesus foi ao encontro de Pedro, puxou e o salvou e disse: você duvidou, você teve medo. E o que me chama a atenção é o quanto Jesus ele é misericordioso, e ele não é punitivo, e ele não controla a nossa vida, porque ele poderia falar assim: bom, como ele duvidou, já que ele duvidou, ele não acreditou em mim, vou deixar ele afundar. E a gente aprende isso, que Deus é punitivo, né? Se eu não fizer conforme Deus quer, conforme Deus ensina, eu vou ser punido. Se eu ser falho, se eu falhar, se eu pecar, Deus vai me punir. E Pedro ali, com medo, com dúvida, afundou. E Jesus mesmo assim foi ao encontro de Pedro e o salvou. Eu fico imaginando assim, a nossa mente, a gente pode imaginar, somos livres, né? Para imaginar. Eu fico imaginando do meu modo aquele momento, Jesus ali resgatando Pedro, falou: cara, você duvidou, você afundou porque você duvidou. Você não afundou porque eu não posso. Você não afundou porque eu não cuido. E aí Jesus o salvou, mesmo diante do medo, mesmo diante da fragilidade de Pedro. Isso revela a misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas. Revela a graça de Jesus sobre as nossas vidas. E Jesus, ele nos ensina a caminhar olhando para o processo. Como Pedro, ele estava ali com maior interesse em tirar prova se aquele homem que estava ali era realmente Jesus. Bom, vou provar, eu quero a prova de que tu és Jesus. E esse foi o foco de Pedro. Por mais que ele estava com medo, tinha toda aquela situação ali acontecendo, os outros discípulos estavam no barco, e Pedro só pensou naquele momento: não, eu vou provar, eu quero a prova se ele realmente é Jesus e eu quero que ele faça eu andar aqui sobre as águas. Ele não olhou para o processo, ele não olhou para aquilo tudo que estava acontecendo. Ele poderia pensar: bom, aquele é Jesus, ele está aqui, ele vai nos salvar, ele vai nos direcionar, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas ele olhou para a dúvida do coração dele. Nós somos assim, nós somos duvidosos. Jesus não, o amor de Jesus é perfeito. Se a gente amasse como Jesus ama, o mundo seria perfeito, mas somos falhos.
Jesus ali naquele momento poderia fazer daquilo algo muito organizado, muito perfeito. Pedro caminha, chega até Jesus e corre tudo bem. Só que Jesus permitiu que Pedro experimentasse o medo. E aí eu quero chamar a atenção para isso também. Jesus permitiu que Pedro vivenciasse a sensação de medo. Jesus permitiu que Pedro sentisse dúvida. Porque se Jesus quisesse fazer aquele momento, ser só o Pedro caminhando até ele, chegando, está tudo bem, está tudo certo, poderia. Ele conseguiria fazer. Mas, na verdade, ele não podia fazer isso. Ele consegue, mas Jesus não podia fazer isso. Não porque ele é incapaz, ou não porque ele não conseguia, mas porque era necessário para que Pedro se conhecesse. E quando Jesus é tudo, né? Além dele ser Salvador, ele nos convida a olhar para dentro. Porque quando ele olha para Pedro, ele fala: você afundou porque você duvidou, porque você teve medo. Então, quando Jesus olha para a gente e fala: olha, você está passando por essa tempestade, e quando a gente vem aqui falando: olha, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu estou preocupada, eu estou aflita, porque nós somos falhos. Só que quantas vezes a gente perde, a gente deixa de fazer muitas coisas por conta do medo, por conta da ansiedade do nosso coração. E Jesus nos encoraja a seguir. Quando Jesus ali resgata Pedro e salva Pedro, ele está encorajando Pedro, mesmo com dúvida, mesmo com medo. Jesus encoraja Pedro a seguir. Não pune, não fala: olha, você vai afundar de vez e você vai morrer, acabou aqui para você, porque você duvidou que eu conseguia fazer isso. Jesus nos dá a oportunidade de nos conhecermos e seguir no mar, seja a tempestade qual for, mesmo que seja uma tempestade concreta, assim, quando a gente vê um problema, quando a gente consegue olhar e perceber: está acontecendo isso aqui, a gente consegue descrever. Ou uma tempestade subjetiva, uma tempestade interna, que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue, muitas vezes, nomear. Jesus acalma a tempestade do nosso coração. Mas se Jesus cuida, por que certas coisas acontecem? Se Jesus cuida, por que males acontecem? Por que dores acontecem? E eu, por muito tempo, eu me questionei. E teve um momento da minha vida, porque nós aprendemos esse Deus que controla, que eu acreditava que Deus podia tudo. Que Deus, aquele Deus que a gente aprende, o Deus do milagre, o Deus que vai fazer. E eu penso o quanto isso é problemático, porque quando a gente, no conservadorismo, no fundamentalismo, nessa teologia que nos ensinam, a gente fica mimado. Sabe aquela criança que não sabe lidar com não? Sabe aquela criança que quer tudo do jeito dela? E que faz birra? Tem muito crente assim. E pior, se acham blindados. Acham que estão blindados e que nada vai acontecer. Não, porque eu sirvo ao Deus que tudo pode. Mas se eu sirvo um Deus que tudo pode, não faz sentido essa conta? Se eu sirvo um Deus que tudo pode, eu tudo posso. Porque esse Deus que tudo pode vai fazer o que eu preciso. E aí, eu quero trazer aqui
uma palavra que é até um tanto ousado, uma reflexão, a partir de um livro que eu acessei recentemente, que fala o seguinte. Pode ser chocante, tá, gente? Por isso que eu falo que é ousado. Eu estou sendo até corajosa em dizer isso. Deus não pode. Pode ser até frustrante ao ouvir isso assim, do nada, pode ser até desesperançoso. Deus não pode porque Ele não tem poder, porque Ele não consegue. Ele consegue. Ele tem poder. Só que Deus, Ele fez uma escolha. Ele nos fez livres. Lembra que eu falei aqui no início que Deus ele não controla? Ele cuida. Por isso que Deus não vai fazer muitas coisas. A gente vai lidar com a dor, a gente vai lidar com o sofrimento, mas o que é isso? Deus nos fez livres. Deus nos fez livres porque Ele acredita na nossa capacidade de cuidar uns dos outros, de cuidar de nós mesmos. Deus, ele confiou o cuidado também em nossas mãos. Essa frase, Deus não pode, é inspirada no livro, o título é Deus não pode, o livro do Thomas J. Ward. Não sei se alguém que conhece. E esse livro tem me ajudado bastante a refletir, principalmente quando eu lido com demandas que aparecem na clínica de pessoas religiosas que viveram muito tempo, né, na religião, na religiosidade, no fanatismo, e vêm com dores, com demandas e com a sensação de decepção. E eu já ouvi isso. Eu ouvi isso de uma pessoa. Estou decepcionada com Deus. Por que você está decepcionada com Deus? Porque eu cresci conhecendo um Deus que tudo pode. Eu cresci conhecendo um Deus que faz milagres. Só que meu filho morreu. Um filho de 9 anos. E aí eu me vejo também atravessada. E aí eu me vejo sendo questionada também na minha própria fé. Porque eu também cresci aprendendo sobre esse Deus que tudo pode. E aí esse livro veio assim para mim, para me ajudar, para expandir a minha reflexão, como lidar tanto comigo quanto com os outros. Porque o cuidado foi entregue também nas nossas mãos. Nós somos culpados, então, pelos males que acontecem? Nós podemos evitar muitas coisas. E aí tem uma frase no livro que diz assim: uma pessoa que é amorosa evita o mal evitável. Quantos males são possíveis de ser evitados? Quantos males? Mas a gente perde a oportunidade de evitar certos males por conta do desamor. Quantas pessoas estão negligenciando o amor, negligenciando esse amor que nos ensina a cuidar e, consequentemente, estão praticando o mal. Ou estão alheias. Tem aquele tipo de mal que elas estão fazendo porque elas estão simplesmente sendo irresponsáveis. Por isso que a gente se junta para pensar sobre amor, sobre cuidado, sobre Deus. A gente faz isso no ajuntamento, para a gente se organizar e praticar esse cuidado, porque se a gente organiza, dá certo. Tudo bem que a gente não vai mudar, salvar o mundo. Mas se essa sementinha é plantada, se a gente convida uma pessoa para olhar, olha, você tem uma responsabilidade de cuidado.
que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensina. E você é responsável por esse cuidado. Por que a gente precisa se apropriar disso, dessa noção de cuidado, que é nossa responsabilidade? Porque quantas vezes eu já ouvi pessoas, eu também fui assim, a gente lança o cuidado 100% a Deus. Tem até uma música que fala assim, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Eu fiquei refletindo sobre esse trecho dessa música, e é mais uma vez aquilo, sabe? O quanto às vezes a gente acha que Deus, ele tem que fazer tudo que a gente quer. E quantas vezes nós podemos fazer? Eu reflito sobre essa letra dessa música de uma forma, por exemplo, eu não sei como vai ser, eu só sei que Deus vai fazer e já era. E deixa solto, sabe? Fica solto. E nessa ideia de deixo nas mãos de Deus e Ele vai fazer, a gente negligencia a nossa responsabilidade, a nossa capacidade de cuidar, a gente esquece a nossa capacidade de cuidar. E nessa ideia, não acontece de maneira perfeita. Muitas vezes não acontece. Muitas vezes Deus não faz, não porque Ele não quer, não porque Ele não consegue, porque Ele não pode. Por que Ele não pode? Mais uma vez, porque Ele nos fez livres. As nossas decisões, as nossas escolhas, a maneira com que a gente se relaciona, a maneira com que a gente cuida uns dos outros. E aí, nem sempre acontece, e a gente se depara com crentes frustrados, decepcionados, amedrontados. Não tem que ser assim? Não estou dizendo que não tem que sentir frustração, não estou dizendo que não tem que sentir decepção. Aí eu lembro aquilo que eu falei. Pedro, mesmo com medo, mesmo com o coração duvidoso, Jesus foi gracioso e convidou ele a olhar para a dúvida, convidou ele a olhar para o medo. E o quanto nesse movimento que a gente faz, nessa relação que a gente faz com Deus, a gente não consegue olhar para a nossa realidade, porque, mais uma vez, a gente deixa solto. A gente entrega, assim, no colo de Deus e fala, Deus vai fazer. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. E a gente fica com essa falsa sustentação. E aí, quando a gente se depara com aquilo que a gente imaginou que ia acontecer e não acontece, a gente sofre. As nossas ansiedades, as nossas preocupações, elas vêm muitas vezes a partir dessa necessidade que nós temos também de controlar. E eu não estou trazendo isso aqui na intenção de falar, então não é para ser assim, não é. Eu continuo lembrando. O problema não é o que a gente sente, é como a gente lida com o que a gente sente. Se eu estou ansioso, eu me travo, eu vou parar. Se eu estou com medo, eu vou deixar de fazer alguma coisa? Até porque Pedro, entre os outros discípulos ali, ele foi corajoso, né? Mesmo ele desafiando ali Deus, mesmo ele foi corajoso e se desafiou. Mesmo com medo foi. E ele teve essa experiência, essa oportunidade de aprender e de se conhecer. Como que, a partir do que eu sinto, eu posso conhecer mais sobre mim, eu posso conhecer sobre a minha realidade e eu posso conhecer sobre o que está acontecendo à minha volta. Eu estou com medo? Por que eu estou com medo? O que essa situação está me dizendo? O que essa situação está me pedindo? Por que eu estou frustrado? Por que eu estou inseguro? Por que eu estou ansioso?
Não é nesse lugar de repressão. Ai, meu Deus, eu estou ansiosa, isso não é de Deus. Ai, meu Deus, eu tô com medo, eu preciso parar de sentir. Não. Tanto que Jesus não fala assim para Pedro. Ah, você não tinha que sentir medo. Ele fala, ó, você afundou porque você duvidou. É isso. Você viu o que a dúvida faz? Foi mais um aprendizado para Pedro. Só que a gente tenta trazer esse controle, a gente acredita que Deus controla, e a gente tenta também trazer esse comportamento de controle para as nossas relações e para a nossa própria vida. Vamos, para elucidar mais, para exemplificar, vamos imaginar. Quando uma amiga, uma pessoa chega em desespero, está vivendo um momento desesperador, o quanto muitas vezes a gente se conecta com a dor dessa pessoa e a gente quer e a gente sente vontade de tirar a dor daquela pessoa, de arrancar a dor daquela pessoa. A gente, às vezes, pensa, o que eu posso fazer para te ajudar? Mas a gente não pode. É isso, a gente não pode. A gente pode cuidar. A gente pode acolher. É sobre esse tipo de relação que Jesus nos ensina, não de controle, e sim de cuidado. Eu lembro que o primeiro momento na minha vida que eu entrei em contato com essa ideia de que Jesus não controla, que Deus não controla e sim cuida, foi num momento desesperador, quando minha mãe estava internada, naquele processo pós-cirurgia, num estado extremamente grave, e eu e minhas irmãs, amigos e familiares, nós orávamos para esse Deus do controle. Deus, opera o teu milagre, faça o teu poder, Deus que tudo pode. A gente orava assim. Eu já estava num movimento mais questionador de algumas coisas, e em alguns momentos eu orava com as minhas irmãs assim, mas ao mesmo tempo será que faz sentido essa oração? Será que faz sentido a gente sair assim com os nossos desejos, que é muito legítimo? Quem não quer sua mãe viva? E aí eu passei a olhar para o processo. Eu comecei a olhar para o todo, e teve um momento que eu fui até a janela, estava um dia com muito sol, e sozinha ali eu tive uma conversa. Eu conversei como se eu estivesse assim, cara a cara, e falei, olha, eu vou fazer uma oração aqui muito sincera. Se o Senhor me perguntar o que eu quero minha mãe aqui, eu quero minha mãe bem, eu quero minha mãe forte, viva. Só que eu fico pensando se o que eu quero é o que tem que acontecer, se isso é o melhor para minha mãe. Porque a gente tinha entendido ali também que se nossa mãe voltasse, ela ficaria numa situação de dependência. E aí eu lembrei que minha mãe uma vez falou, olha, se alguma coisa acontecer comigo um dia, eu não quero depender de ninguém. Por favor, eu mesmo vou pedir para que Deus me leve. Só que o meu coração de filha queria minha mãe, a gente só, muitas vezes, diante de uma situação que a gente está vivendo, que a gente deseja algo, que a gente espera algo, a gente só olha para o que a gente quer. E olha que eu estou falando de uma coisa muito difícil, que é a perda de uma mãe. Mas ali na janela eu falei assim, Senhor, faça o que for para fazer. Cuide. Faça conforme a tua vontade. Só o Senhor sabe o que precisa, o que minha mãe precisa. E aí, naquele mesmo dia,
mais tardar, ao findar da noite, na verdade, nós recebemos a informação da partida da minha mãe, e eu estava sendo acolhida por algumas pessoas de uma outra caminhada, muitas caminhadas, né, gente? E um pastor muito querido, pastor John, da Igreja Garagem, não sei se alguém aqui conhece, ele me mandou uma mensagem e que mexeu muito comigo. E ele falou, e eu ouvi de muitas pessoas, Deus está no controle de todas as coisas. E quantas vezes eu ouvi dessas pessoas que, como Deus estava no controle, minha mãe não ia morrer. Olha que problemático isso. Entregando falsas promessas. E o que nos gera nisso tudo? Porque uma irmã minha super acreditou nisso e ela sofreu. E ele falou assim, Deus não está no controle disso. Isso é um dia mau. O coração de Deus está doendo tanto quanto o seu. E eu até questionei ele, como assim? Essa não é a vontade de Deus? Se Deus, pela vontade de Deus, sim, ela estaria viva. Deus, ele sempre quer o melhor. Deus, ele sempre quer o nosso bem. E aí ele falou, Deus, minha irmã, está no cuidado. E esse cuidado, Deus também entrega para nós, para que nós possamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E é uma coisa que conecta uma com a outra, se a gente for perceber. E a misericórdia de Deus, ela é tão infinita que, vamos pensar aqui, eu não cuido do meu corpo, os anos se passam, eu desenvolvo pressão alta e eu tenho um problema no coração, um infarto, tenho uma questão, como muitas pessoas já conheci, e essa pessoa faz uma cirurgia e sobrevive. Então, muitas vezes, mesmo a gente não se cuidando, Deus ainda, ele está ali insistindo, se cuida. E mesmo a gente não se cuidando, ele está dando outras oportunidades para a gente se cuidar. Só que como a gente está falando desse cuidado, que também é muito nosso, que também é responsabilidade nossa, às vezes a gente lida com as nossas impossibilidades. Então foi uma série de questões na vida da minha mãe e que levou ela até onde ela levou. E aí ela estava com médicos muito bons, médicos maravilhosos, mas que eles também não tinham controle. Aqui a gente não tem o controle. Eles cuidaram. E tudo foi, e eu pude ver o cuidado de Deus. Eu vejo o cuidado de Deus até hoje. Eu sigo vendo o cuidado de Deus. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Essa palavra, ela também vem na intenção da gente, de alguma maneira, lidar com esses conflitos, com essas situações que muitas vezes a gente não encontra respostas. E muitas vezes a gente quer respostas, por quê? Por conta disso, de querer controlar. Mas por que isso aconteceu? Não tinha que acontecer. E às vezes a gente só precisa, eu costumo dizer, é um pouco filosófico isso, mas eu costumo dizer, eu aprendi na minha caminhada assim, profissional, falando de vazios, pessoas que vêm com angústia, com alguns vazios, entendendo a fonte desses vazios, e eu aprendi que tem alguns vazios que eles não são preenchidos. Posso estar trazendo algumas coisas um tanto dolorosas,
Mas é isso, alguns vazios eles não são preenchidos e que a gente precisa viver. E Jesus cuida, e a gente cuida para viver, não sobreviver, é viver. Jesus, ele vem para nos ensinar sobre esse cuidado, não sobre controle. Vocês entenderam? Deu para captar? E aí pode vir um questionamento, meu Deus, quanto isso é forte, né? O quanto isso é pesado até, talvez. Aí eu quero lembrar que nós temos uns aos outros, tá? Para a gente seguir cuidando conforme a gente pode. E a gente pode muito mais do que a gente imagina. Tudo bem, às vezes a gente vai lidar com impossibilidades, com esses vazios que não são preenchidos. Às vezes o vazio é um simples vazio. E às vezes é no vazio que algo acontece. E a gente tem condições de seguir cuidando. O que nos traz esperança, mais uma vez, é o encontro, é a relação. É esse cuidado que acontece a partir do caminhar junto. Sempre com Jesus. Sempre com esse cuidado que vem dele. Tudo bem até aqui? Quero agradecer por essa oportunidade mais uma vez. Me sinto menos nervosa do que as primeiras vezes. Isso é muito bom. E como eu falei na última vez que eu estive aqui, eu acho que o olhar, né, o olhar tranquiliza muito. Então a gente vai conversando, por mais que vocês não estão falando, mas vocês falam com o olhar. Isso é muito bom. Eu tento fazer de alguma maneira que seja uma troca. Então, o que eu vejo quando eu olho para vocês, o que eu sinto, e eu vou sendo contemplada também de alguma maneira. Eu espero que essa palavra faça sentido. E, como eu sei que é uma palavra que não foi tão simples, pode ter algum nível assim de dureza, foi uma palavra um tanto dura, né? Até porque eu vim aqui falar que Deus não pode. Eu também me coloco à disposição, caso isso reverbere de alguma maneira, caso isso atravesse de alguma maneira mais impactante o coração de alguém, eu me coloco à disposição, assim como alguém da saúde mental, do acolhimento, para receber quem precisar, tá bom? Ok? Então, vamos orar para agradecer mais uma vez. Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade, Senhor. Ruá divina, obrigada pelo Espírito Santo que o Senhor soprou sobre nós. Esse espírito de zelo, esse espírito de cuidado que segue conosco. E nós sabemos, Senhor, que a partir desse cuidado nós podemos seguir confiantes. E que se por algum momento na estrada da vida, durante o caminho, a nossa confiança falhar e a nossa confiança, Senhor, nos abandonar, Senhor, nós estaremos contigo. O Senhor permanecerá conosco. Mesmo, Senhor, que diante do medo, mesmo que diante da ansiedade, mesmo que diante da dúvida, nós possamos afundar, Senhor, nós confiamos na Tua graça. Nós confiamos nessa graça que segue cuidando e que vai nos levantar, e que vai nos levantar de volta, que vai nos trazer para a vida, que vai nos salvar. Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos fez livres. E a partir dessa liberdade que nós possamos seguir, Senhor, sabendo cuidar uns dos outros. Essa liberdade, Senhor, é para aprendermos a cuidar tanto de nós quanto dos outros. Muito obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos proporciona. Muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia que nos faz levantar a cada manhã.
Eu te agradeço, Senhor, por cada vida aqui presente. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que nos acompanha em casa. Que essa palavra possa tocar. Que essa palavra, Senhor, possa falar aos corações. E que a partir do que a gente aprendeu, a gente possa seguir semeando, Senhor, aquilo que o Senhor está nos ensinando. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente.